vai? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou conversar com a Liana Matei. Ela é CEO da Ganju Sustentabilidade, atuando na área de projetos. É um prazer enorme ter a Liana aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer ela alguns anos atrás, atuando em concessão de rodovias, e hoje trazer essa experiência de sustentabilidade, de atuar junto dos aspectos sociais. Liana, seja muito bem-vinda. É uma satisfação enorme ter você aqui. E eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos participantes quem é a Liana, qual é teu histórico de profissão, da onde é que você veio, como é que você chegou a a questão do empreendedorismo junto à Ganju. Conta para nós um pouco sobre isso, por favor. Então, quero muito agradecer aí esse contato. Foi, como você falou, a gente se encontrou faz tanto tempo e graças, né, às nossas redes sociais e à internet e tudo isso que agora se intensificou a nossa presença digital, a gente se reconectou. Então, quero agradecer muito o convite e a lembrança de mim, né, de me conectar, de entrar em contato para a gente bater esse papo e com certeza existem aí vários outros pontos de sinergia. Bom, eu sou comunicadora de formação, sou graduada em Relações Públicas. Realmente esse é o meu chamado aqui na Terra, é a minha missão, é ser instrumento, é utilizar a comunicação, a palavra, né, a informação, o sentimento, o afeto, para que a gente possa aí construir bons exemplos, boas narrativas em sustentabilidade e em responsabilidade social. Tive várias formações, fiz MBA na área de responsabilidade social e até trazendo um pouco desse contexto, né, de quando que eu conheci você, Alex. Eu conheci você por conta da minha vivência em concessão de rodovias. Participei aí da implantação de uma concessionária de rodovias, a Bahia Norte, onde eu fiquei durante 8 anos à frente da área de responsabilidade social e de sustentabilidade. Durante esse período, que eu digo sempre que foi uma grandíssima escola, né, trabalhar com implantação de projetos de infraestrutura, é tentar enxergar o que a gente não vê, né? É tentar enxergar para além daquilo que é concreto, entendendo quais são os impactos sociais e ambientais daquele empreendimento, positivos e negativos, tentando sempre exercitar aí a nossa capacidade de prever consequências, de prever futuro. Então, foi um processo bastante aí rico em termos de aprendizagem, faz parte da minha história. Então, até chegar na Bahia Norte, eu passei por diversas organizações não governamentais, morei na Inglaterra há 2 anos, trabalhei com muita consultoria na área de comunicação em projetos, trabalhei também 10 anos com carnaval, então essa coisa de organização de eventos, de vai para frente, vai para trás, é algo que também faz parte aí da minha história, que eu amo particularmente, eu adoro. E durante o período em que eu estive, né, na Bahia Norte, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado aqui na UFBA em desenvolvimento e gestão social. E esse mestrado, a minha tese foi justamente sobre os impactos sociais de concessão de rodovia. Eu era e sou tão apaixonada pelo tema da mobilidade, porque tem tudo a ver com movimento, e a vida é movimento, né? Então, tudo que é vivo se move. Às vezes a gente não vê, porque a gente está tão focada nas grandes expressões da natureza, mas tudo se move, às vezes um pouquinho, às vezes não muito rápido. E acho que essa crise que a gente tem vivido também do coronavírus, ela é uma grande oportunidade para a gente reconhecer a força que existe no invisível, né? Na minha dissertação de mestrado, inclusive, eu fiz um capítulo inteiro falando sobre o poder do invisível, daquilo que a gente não enxerga, mas que existe, e que quando a gente está falando de projetos de infraestrutura, é muito comum que as análises de viabilidade, as análises todas, elas se debrucem sobre aquilo que é material, aquilo que é visível. Então, a gente esquece de ver os impactos sobre o deslocamento das pessoas, sobre as culturas, sobre as religiões, sobre os afetos e vínculos, sobre os animais que circulam à noite, a gente não está vendo porque a gente não está lá de noite, sobre a reprodução das espécies, enfim, existem uma série de, vamos dizer assim, costuras que elas existem, não é porque a gente não está vendo que elas não existem, elas seguem existindo, apesar da nossa cegueira.
né? Então, eu sou particularmente muito apaixonada por esse tema. A minha dissertação de mestrado, ela teve o nome de uma música do Los Hermanos, que é A Estrada Vai Além do que se vê, é um pedacinho da música, e é justamente isso, né? Esse convite a que a gente possa enxergar projetos de desenvolvimento para além das variáveis apenas técnicas financeiras, ou geográficas, ou de engenharia, mas que a gente entenda aí as dimensões que esse projeto carrega, né? Quais são as dimensões, o que ele representa para as pessoas, para as culturas, para os animais, para a flora, enfim. Então, mais ou menos é isso. Eu fiquei 8 anos na Bahia Norte, e depois que trabalhamos também no processo de reassentamento de mais de 300 famílias, que é um dos impactos, né, que são, vamos dizer, comuns a projetos de infraestrutura. E eu me orgulho muito de ter feito parte desse trabalho, Alex. A gente reassentou quase 350 famílias, 100% amigavelmente. Então, esse é um marco, que é um marco, até onde eu sei, na época, um marco único no Brasil. Então, a gente pegou toda a metodologia de Banco Mundial, inspirada aí nos princípios do Equador, em boas práticas internacionais, criamos uma metodologia pautada em um processo 100% humanizado e que tentasse sempre conciliar os cronogramas de obra, tá? E atendimento aos licenciamentos e tudo mais, mas também com tempo de respeito àquela família que estava de mudança. Então, é demorado? É cansativo, muito, é desgastante emocionalmente, energeticamente, porque quando a gente está diante de uma outra pessoa, nós somos uma outra pessoa, e por mais técnicas que existam para que a gente possa se blindar, né, de não levar esse problema para casa, a gente se compadece, a gente se toca. Então, é energeticamente muito desgastante, mas ao final foi muito recompensador. Eu e minha equipe, obviamente ninguém faz nada só, eu não fiz, a minha equipe foi realmente sensacional e a gente criou realmente referência aqui no estado. Então, depois desse processo, entreguei, né, minha obra e aí eu decidi me arvorar aí no campo da consultoria. Então, nós abrimos a Aganju Sustentabilidade. Nós somos uma empresa pautada na geração de impacto positivo por meio da sustentabilidade, da responsabilidade social e da comunicação. Então, o nosso objetivo é justamente ocupar esse nicho de mercado, tentando trazer os 3 poderes, né, os 3 setores conjuntamente. E aí é isso, Alex, mais ou menos, assim, de forma mais inicial. Acho fantástico e já vou até antecipar aí que a Liana vai fazer uma palestra. Nós vamos tentar não dar muito spoiler em cima disso para deixar a curiosidade acesa no pessoal, mas esse tema eu entendo que ele é fundamental, mas eu vou até te fazer uma provocação para falar um pouco mais da própria Aganju. Eu quero entender um pouco mais o que é que vocês estão fazendo. Aqui a gente pode fazer propaganda, então assim... muito pode fazer merchan, né? Pode, sem problema nenhum. Porque buscar isso, trazer a empresa para atuar dentro dessa área, quais são alguns dos projetos que vocês estão fazendo, Liana? Conta para mim. Então, Alex, nós somos um baby, né? A gente tem aí 1 ano e meio, vamos fazer 2 anos agora, no final do ano, mas a gente atravessou, primeiro, qualquer empresa em processo de implantação em um negócio relativamente novo, é sempre desafiador. Então, a curva de aprendizagem para os novos negócios, para as novas tecnologias, sobretudo em sustentabilidade, que não é um investimento necessário a um primeiro olhar, aspas, tá? Bem aspas, as empresas elas estão começando a repensar seus modelos de negócio esse ano. Até um tempo atrás, as empresas só investiam em programas socioambientais por obrigação contratual. Tá? Então, assim, algumas grandes começaram a investir e tal, mas assim, um aporte direto, o simples propósito de investir ainda era um luxo de poucas empresas. Então, o que a gente atravessou, a gente tem alguns clientes aqui ativos no momento. Com a pandemia, a gente, infelizmente, teve alguns projetos cancelados, projetos, inclusive, relacionados à educação para o trânsito. Então, a gente tem um proponente aqui, que é uma outra concessionária de rodovia,
em que a gente estava costurando um projeto de educação para o trânsito e que, com o contexto da pandemia, a gente teve que adiar, até porque, né, as escolas não voltaram, os recursos também ficaram mais escassos e por aí vai. Então, assim, a Gunju, ela é uma empresa que a gente trabalha em duas frentes, Alex. A parte responsiva e a parte propositiva. A parte responsiva é tudo aquilo que é uma resposta, né? Ou seja, quando a empresa ela é obrigada a fazer, quando a empresa ela precisa cumprir um termo de ajuste de conduta, um licenciamento, uma solicitação formal de um contrato, uma exigência de financiamento também pode vir a acontecer. Então, geralmente essas demandas elas vêm meio quadradas, né, já com mais ou menos tudo que você precisa entregar. E aí são estudos técnicos, muitas vezes até, vamos dizer assim, não revelados, né? A empresa pede para a gente não informar. E a parte propositiva, que é a parte onde a gente consegue deixar a criatividade um pouco mais solta. Então, são os eventos, as palestras, os treinamentos, isso que a gente está fazendo com você, que é justamente colocar aí, né, compartilhar o conhecimento, tentando sempre, Alex, assim, como eu sou da área de comunicação, uma das coisas que a gente tem, às vezes isso é bom e às vezes isso não é tentar ter uma linguagem mais simples possível. Tá? E aí, a gente sempre, aqui tem uma questão no Brasil que a gente confunde a pessoa ser séria com a pessoa ter seriedade. Né? Então, é uma coisa que até que eu tenho que me trabalhar, porque as pessoas às vezes, né, confundem, procuro ter uma linguagem mais leve, brinco, e isso não quer dizer que a sustentabilidade ela precisa ser uma coisa chata. Uhum. Então, essa é uma premissa que a gente atua. Olha, não dá, você não precisa morar numa toca, numa pedra, ou ser vegano para ser uma pessoa que busca boas práticas sustentáveis. Não. O ideal é que a gente acredita que dentro do seu lugar, tenho certeza que dá para fazer uma escolha melhor. Então, nós acreditamos sempre nas melhores escolhas. E aí eu estou falando da pessoa física, estou falando da pessoa jurídica, estou falando de uma ONG, de um projeto, de um evento, estou falando de uma empresa grande, estou falando de um banco mundial, enfim. Então, a Gunju, de forma mais prática, como você perguntou, nós somos consultoria nessas áreas. Então, a gente pode elaborar projeto, a gente executa, a gente elabora diagnóstico socioambiental, a gente faz, por exemplo, estamos fazendo um trabalho aqui com a prefeitura voltado para a comunicação para as mudanças climáticas. Então, basicamente, a gente tem essa parte de comunicação, que eu que faço, porque eu sou comunicadora, e a gente tem toda a parte de sustentabilidade um pouco mais ampla, que aí pega realmente as demandas socioambientais de cada negócio, de cada projeto. E é claro que tem toda a parte que eu sempre chamo assim, gente, isso aqui é firula, no melhor bom sentido. Assim, Léa, vamos fazer uma campanha para estimular o uso de canudo, de inox. Bom, isso está na ponta, mas a gente não trabalha diretamente com a pessoa física. Uhum. Então, nós temos aí, nosso negócio é vender inteligência em sustentabilidade. Que legal. Então, isso tem várias frentes. Hoje, a equipe da Gunju é uma equipe pequena, até porque, né, período de pandemia, realmente, todo mundo se enxugando, se apertando, mas, graças a Deus, todo mundo conseguindo atravessar. Nessa retomada, a gente está sentindo que esse mercado está um pouco mais atento. Não sei se vocês viram, mas a Forbes publicou uma pesquisa recentemente de que 72% dos consumidores, durante a pandemia, disseram que começaram a avaliar as empresas das quais eles compravam pelos seus valores, né? Como é que essa empresa ela atuou durante o período pandêmico. Então, assim, hoje a gente consegue valorar, né? Claro que o acesso a essa informação ainda não é tão simples, mas aos poucos a gente vai conseguindo canais para fazer isso. Que legal, muito bom. Meus parabéns por essa iniciativa aí. Obrigada, Alex. Agora não é fácil não, viu? Empreender no Brasil não é muito fácil, é super desafiador. Exato. Empreender sendo mulher é super desafiador. Empreender em sustentabilidade é super desafiador. Empreender no contexto macropolítico do Brasil é super desafiador. Ainda mais juntando isso tudo na pandemia, realmente é bem desafiador. Alguns dias assim, né? Aquela montanha-russa que a gente já sabe. Exato. E, assim, eu tenho muita esperança
e não somente uma esperança, vamos dizer assim, cega, mas uma esperança pautada em tudo que eu estou vendo do mercado, de que essa retomada ela vai ter um olhar sobre a sustentabilidade um pouco melhor. E que com isso eu espero, né, que os profissionais, eu, você e tantos outros, que já têm uma estrada, né, teórica e prática, possam sim dar a tônica desse novo mercado, desse novo momento para as empresas. Porque eu costumo dizer, olha, assim como você contrata uma assessoria de comunicação, uma assessoria jurídica, assim como você contrata um eletricista, para você falar de projetos sociais, para você falar de sustentabilidade, contrata um profissional, né? Que não precisa ser eu, se for eu, ótimo, eu vou adorar trabalhar. Mas, assim, pode ser outra, tem muita gente bacana aí também, mas por quê? Aí você vai perguntar assim, mas por quê? Qual o risco? O risco é você dar um tiro no pé. Uhum. O risco num projeto de infraestrutura é você fazer uma avaliação equivocada e você compromete o cronograma inteiro de um projeto. Né? Numa empresa de uma campanha, se você faz uma campanha, faz um posicionamento que não está coerente, que não está legal, o público vai lá e cancela você, né? Então, são muitas as variáveis. Você sabe que eu tenho conversado muito com o pessoal do próprio governo dentro da questão do próprio planejamento e da carteira de projetos do que o governo tem para oferecer, por exemplo, de ferrovias e rodovias. Sim. E hoje a questão, por exemplo, dos títulos verdes, a busca, e aí nós estamos numa magnitude já maior, está fugindo de uma ação mais localizada, mas sim no planejamento mesmo de uma proposta de uma nova rodovia, de um novo traçado, Sim. assim por diante, está totalmente em voga. Então, essa questão da sustentabilidade, eu concordo com você, que ela vai voltar muito mais forte após a pandemia e que a gente vai ter que, muitas empresas vão ter que correr atrás desse processo. Eu acho que está no momento certo aí para vocês conseguirem captar essas novas oportunidades. E o ideal, como você falou, né? O ideal é isso que já venha de cima. Exatamente. E é melhor para todo mundo, porque você gerencia melhor o impacto na ponta, né? Exatamente. E aí, falando nisso, muitas vezes, eu nem sei se é porque as pessoas que nos cercam, que falam mais, mas quase sempre que a gente fala de sustentabilidade, a gente tem aquela ideia, a gente pensa muito no bichinho, a gente pensa muito na planta, a gente pensa até na paisagem, e o componente humano dentro desse processo, muitas vezes fica aparentemente menos perceptível, pelo menos é o que eu tenho percebido. Como é que você, tendo atuado, e aí levando para o lado da concessão propriamente dito, para rodovias, dentro dessa tua atuação de 8 anos em concessão, como é que você via justamente esse componente humano, esse lado social dentro do contexto de sustentabilidade? Ele pesava da mesma forma ou era diferenciado? Como é que é isso? Então, na verdade, então, Alex, eu costumo dizer que as pessoas elas aprendem ou pelo amor ou pela dor. Quando a gente está fazendo um trabalho prévio, que é uma análise de impacto social prévia, que deve ser atrelada ao plano de negócio, à viabilidade técnica financeira ou de engenharia, a gente está tentando aprender com amor, né? Eu entender que aquele meu projeto, assim como toda atividade humana, ele vai ter um impacto. Como que para eu mitigar, para eu compensar, para eu reduzir, eu preciso saber que ele existe. Exato. Eu preciso primeiro entender que ali tem pessoas. Eu preciso reconhecer que elas existem. Eu preciso reconhecer que elas são importantes. Eu preciso reconhecer que elas têm uma relação com aquele território antes da chegada do meu projeto, né? E a antiguidade é posto, então quem chegou primeiro tem alguma coisa para dizer. E eu preciso entender que se eu construo uma relação positiva, bilateralmente positiva, com quem está lá,
o meu empreendimento, o meu projeto, a minha obra, seja lá o que for, ele ganha em escala. Uhum. Porque todo mundo vai ter orgulho, né? E aí, quando eu falo orgulho, eu falo do sentimento orgulho e eu falo do orgulho financeiro também. De se vincular a um projeto que ele é bom, que ele não tem um passivo, de que ele não deixou um legado ruim. A gente tem vários casos, eu lembro que na época da Bahia Norte, a gente fazia muito isso, pesquisar os cases, né? Os bons e os ruins, porque, né, vamos compreender o seguinte, que não dá para eu aprender só com os meus erros, porque não vai dar tempo. Então, vamos aprender com os erros dos outros, né? Ver o que eles erraram, não vamos errar aqui. Então, o componente humano, ele é um componente que muitas vezes, para você convencer profissionais da área técnica ou de engenharia da área financeira, que geralmente são eles que estão à frente desses projetos, né, de infraestrutura viária ou de outros, de que esse elemento humano ele vale, é um desafio, tá? E, aos poucos, o mercado, e aí eu digo todo o fluxo, né, de stakeholders, a imprensa, os financiadores, os investidores, os órgãos licenciadores, as agências de regulação, começaram a entender isso. Olha, eu tenho que ter métrica, eu tenho que ter norma, eu tenho que ter lei, eu tenho que dizer no edital o que o cara vai ter que fazer, porque ele não tinha aprendido no amor. Então, muitas vezes na dor, o que é que vai sair na dor? Uma multa, um TAC, uma obra paralisada, uma manifestação na rodovia, um passivo socioambiental, uma licença que não foi executada, enfim, tá? Então, todo o trabalho, quando a gente pega aqui uma matriz de impacto, a gente precisa entender quais são essas relações. O professor Milton Santos, um geógrafo aqui brasileiro e baiano, com muito orgulho, ele dizia sempre, né, falava do território como essa dimensão que transcende a dimensão física, né? Então, o território é aquele local físico e imaginário onde se estabelecem relações. Então, quando eu implanto uma estrutura viária, um VLT, uma rodovia, um metrô, eu estou falando de um lugar físico, né, que tem seu relevo, seu solo, a topografia. Eu quase virei engenheira nesses 8 anos, até me arrependo de não ter feito meu vestibular na época. Mas eu estou falando das relações que são estabelecidas, né? Como é que as pessoas se relacionam com aquilo? Né? Se eu chegar para você e falar assim, poxa, Alex, o que é aquela rua para aquela comunidade? Uhum. O que é aquela rodovia? É o caminho do trabalho? É o lugar onde eu passeio com o meu cachorro? É o lugar onde eu fecho a rodovia, eu uso como vitrine para os meus problemas sociais quando falta água aqui, eu vou manifestar, né? Então, assim, e tem uma relação do pertencimento mesmo, né? Então, isso é muito curioso de você analisar. E é claro que os estudos hoje socioambientais, eles não dão conta disso, de forma obrigatória, mas eu desejo que minimamente eles existam, porque aí fica bom para todo mundo, né? Você sabe que é muito interessante ver você falando. Eu estava conversando com um coordenador da área de meio ambiente de uma ferrovia e eles estavam implantando a ferrovia, um determinado trecho, e ele estava me contando que perceberam que devido ao processo da atuação junto das comunidades que eles estavam trabalhando, porque ferrovia é um pouco diferente, né? De você ter aquela ocupação que acontece do lado das rodovias e tudo mais, a ferrovia acaba não gerando normalmente isso. Devido à área que eles estavam, os estados, eles favoreceram algumas aglomerações que empoderaram as pessoas e eles constataram, até mesmo através de um diagnóstico social que eles fizeram, que, por exemplo, essas comunidades, elas reduziram o consumo ou a caça que elas realizavam normalmente, porque agora elas tinham uma qualidade de vida melhor, na verdade. E com isso, eles geraram um processo de proteção
a própria biodiversidade sem precisar implantar um processo de proteção, porque a sociedade onde eles estavam inserindo essa nova comunidade estava melhor do que ela estava antes. E as próprias pessoas traziam isso para eles. Deixavam de caçar o tatu, o lagarto, a pata, o priá, porque agora eles tinham uma condição melhor. Então, a gente trazer essa situação da melhoria ou do envolvimento social, na verdade, você integra transversalmente todo esse processo no final. E muitas vezes, como você falou, algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de entender, gosta de compartimentar demais esse processo. A questão social deveria realmente estar atuando dentro de um processo transversal, seja da operação, seja da implantação e assim por diante. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo, inclusive, né, eu lembro claramente, Alex, assim, do meu processo na Bahia Norte, que assim, eu guardo pessoas muito especiais no meu coração até hoje, e era sempre um desafio, né? Eu lembro que numa dessas reuniões, assim, eu estava brava por alguma coisa, que eu não me lembro mais, porque foram muitas coisas que me deixaram brava, e eu às vezes fico brava mesmo, assim, quando aquela coisa é muito verdade para mim, né? E que para mim chega a ser tão óbvio que eu não consigo entender como é que uma pessoa ela não consegue ver, enfim. E aí eu lembro que eu perguntei para um engenheiro, eu falei assim, para quem que você acha que vai servir essa rodovia aqui? É para quê essa rodovia? Para quem é essa rodovia? Aí ele respondeu, para os carros. E aí eu falei assim, pronto, chegamos a um problema X e agora a gente vai precisar desconstruir isso. Eu falei, tá, mas esse carro, ele vai com quem dentro? Se ele vai sozinho, ele é controle remoto, ele é um drone que anda na pista, como é que é esse carro? E aí, assim, é difícil às vezes, porque é você entender que aquela outra pessoa, ela tem um repertório técnico e um universo simbólico diferente do seu. Sim. E aí que entra, assim, eu acho que aí nesse caso, a minha formação em comunicação, ela me dá muita ferramenta para trabalhar, muitas vezes a gente esbarre, né, nos desafios da comunicação não violenta, sempre desafiador, é sempre desafiador. E o que é que aconteceu, né? Eu falava com eles, olha, essa pessoa que está dentro do carro, ela vai se conectar com uma outra pessoa em algum lugar. Porque ela está indo ao trabalhar, no trabalho dela tem pessoas, ou ela vai ver a família que são pessoas. Então, assim, a rodovia não é para carro. A rodovia é para as pessoas, é para facilitar a mobilidade, é para abrir espaço para empresas e, com isso, desenvolver esse território. Para quê? Pelas pessoas. Tá? Então, assim, perceber esse elemento humano transversal é o primeiro passo para que a gente possa construir negócios que tenham impactos sociais e ambientais positivos, o mais positivos. Zerar não vai dar, tá? Zerar não vai dar. Eu falo, gente, não vai dar. A existência humana na Terra, ela é insustentável, certo? Não tem atividade humana que seja isenta de impacto, não existe. Nem respirar, tá? Nem respirar. Então, a gente precisa entender quais são as escolhas possíveis para que a gente possa tornar isso mais suave, né? Eu acho que é isso. Suavizar, né? Humanizar. E eu me sinto extremamente grata, Alex, porque na minha trajetória na Bahia Norte, eu sou uma apaixonada, né? Eu fui uma apaixonada, assim, dizer assim, olha, a gente vai conseguir. E é claro que isso tem vários custos, né? Tem um custo emocional, como eu já falei, né? Porque eu fiquei doente, eu tive burnout. Teve um dia que eu falei assim, gente, ok, mas eu só saio daqui com 100% de liberação amigável. E aí, depois, no final, os acionistas começaram a perceber, porque tinham outros empreendimentos, como que é mais caro, Alex. É mais caro você não ter. Porque, às vezes, é um financiamento que não libera, atraso de obra, repercussão ruim na mídia, enfim. Então, investir em gestão socioambiental
se tem uma coisa no mundo que só dá certo, é essa daí. Só traz coisa boa, seja lá qual for o empreendimento, seja lá qual for o negócio. E eu acho que o grande caminho é a gente entender não como custo, né? A gente entender como investimento, como ativo mesmo. Uhum. Você falou aí, logo no início desse caso das 300 pessoas ou das 300 famílias sentadas. Eu queria que você pensasse assim, um caso de extremo sucesso, talvez seja esse que você teve justamente nessa sua passagem pela concessão, e um que te deixou decepcionada no final, ou que você não chegou lá e que fizesse uma análise em cima disso para nós. O que você pode nos contar a respeito? Então, acho que isso eu considero um sucesso, tá? Eu acho que existem, na verdade, outros sucessos que vêm para a gente através das narrativas de pessoas, das histórias reais, né? Então, eu tenho dois casos assim que eu gosto muito de como que a gente impacta essas pessoas, né? Como é que a gente, de alguma forma, através do trabalho, começa a se relacionar com uma outra vida de uma outra pessoa e como isso se torna importante também, né? Isso que é bonito, assim. Você começar a ver na sua vida coisas que você não via e passar a ter coisas que se tornam importantes que até outro dia nem existiam. Isso é um movimento bonito, assim, de afeto, né, pelo que você está fazendo. Então, assim, como uma coisa boa, eu me lembro muito, a gente implantou um projeto que foi decorrente até de uma condicionante de inclusão sociodigital numa comunidade, e a gente acabou selecionando esse menino virou jovem aprendiz da Bahia Norte, depois virou meu estagiário aqui na Ganju, é um colaborador, um fofo, mas assim, o que na verdade eu não sabia é que quando ele participou do projeto, ele era vítima de trabalho infantil. Olha só. E quando ele veio me contar a história dele, mas eu chorava, Alex, assim, chorava, eu falei, nossa, cara, como? E aí eu falei, meu Deus, se o meu trabalho impactar positivamente uma única pessoa, ele já terá valido a pena, né? E então isso foi uma história que me marcou muito, dizer assim, poxa, e ele veio me falar, chorando, de como que eu falei na comunidade, no dia do lançamento desse projeto, de como a inclusão, e a inclusão por meio da tecnologia, né, por meio do acesso digital, ela possibilitava novos caminhos, e que não era para deixar de acreditar, né? Que aquilo era uma oportunidade e tal. E ele veio me dizer, olha, eu acreditei em você. E isso para mim foi muito, muito marcante, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor muito grande. E um outro caso que não foi legal é que, como você deve conhecer, quando a gente está chegando num território, quando a gente está chegando nesses processos de implantação, a gente se depara com poderes que já existiam nesse lugar, inclusive os poderes paralelos. Graças a Deus, a gente desenvolveu uma metodologia, a gente nunca entrou com polícia, a gente não se mexia nos problemas da comunidade, a gente se resguardava. Graças a Deus, as comunidades tinham aí para comigo e para com a minha equipe uma relação de muito carinho, de muito respeito, até porque a gente também tinha carinho, tinha respeito, né? Então, é sempre uma conta aí de reciprocidade. E eu lembro que essa história não foi legal, porque tinha uma comunidade X, e eles estavam em brigas políticas e brigas de território, brigas, né, disputa de terra, e a gente ia ter uma reunião lá. E aí, de manhã, essa liderança, ela me ligou, que eu tinha muito carinho por eles, falou assim, Léa, olha, nossa reunião, vou para ir para o escritório, porque eu vou ter que ir em Salvador resolver alguma coisa, papapá, e aí eu vou para aí, ao invés de você vir para cá. Falei, aí ótimo, né? Tranquilo. Isso eram as 8h, assim, Alex, da manhã. E ele estava vindo. Eu falei, bom, deu 9, 9h30, deu 10. Eu falei, gente, cadê fulano? E aí eu falei, não é possível. Começamos a ligar para ele. Daqui a pouco chega a notícia de que ele tinha sido assassinado. Nossa. E aí nisso, né, bom, imagina, no interior, as fotos já estavam na internet, no grupo WhatsApp. Eu assim, eu nunca vou esquecer, um colega meu falou assim, Léa, isso não é fulano que vem aqui sempre, reunião com você? Eu falei, não, ele tá vindo pra cá, não é ele não, isso é trote.
Eu não acreditei, sabe aquela coisa da negação, assim, a primeira fase do trauma, não é. Ele falou, vem cá, senta aqui. E aí que a gente conseguiu falar com a mãe dele e tal. E de fato foi, né? Era uma liderança super atuante nessa questão do território, da disputa de terra, e ele passou por isso, né? E isso me marcou muito, foi quando eu falei assim, nossa, cara, é pesado, tá? Então, assim, eu admiro muito quem atua na área social, que enfrenta esse dilema, a gente fica sempre muito, como é que eu vou te dizer, na linha, acho que a palavra é essa, na linha entre os vários mundos, né? Sim. Na linha entre você pessoa, na linha entre você profissional, você empresa, na linha entre, né, o que é certo e o que é errado. Mas esse fato me marcou bastante, foi bem difícil para mim na época. Que coisa, né? Realmente é complicado. Mas você sabe que, e aí voltando para o lado bom e dessas histórias, quando eu visitei vocês lá na Conceição, nem sei, Uhum. isso daí foi, nossa, deve ter sido 2014, 2015, mais ou menos, que eu devo ter ido visitar vocês lá na Conceição. Vocês estavam com um projeto com bolsas que vocês utilizavam material, eu não sei, eu creio que era de outdoor, Sim. uma coisa do gênero assim, sabe? E você me deu umas 2 ou 3 dessas bolsas. Elas ficaram dentro do meu laboratório, que a gente usava isso durante muitos anos no final, né? E aquilo ali me marcou bastante, assim, era um dos projetos que vocês estavam desenvolvendo na época. E vocês descreveram de uma forma muito legal e mostrando como é que vocês estavam envolvendo a comunidade que estava fazendo aquilo. E aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo, né? Esse projeto, a gente fez um projeto que a gente conseguiu unir a parte de renda, né, a parte de gênero, a parte ambiental, porque tinham empresas ali do polo que faziam muitos banners e tudo, e a gente transformava aquilo em outras rendas, né? Então, você economizava, você não gerava aquele lixo e gerava renda, né? Então, era muito bom. Muito bem, legal. Liana, eu queria assim que sem a gente aprofundar no spoiler, mas que você contasse um pouco para os nossos participantes o que você está planejando dentro dessa tua palestra que você vai ministrar. Conta para nós rapidinho, assim, em 2, 3 frases, o que você... Bom, 2, 3 frases, eu acho que também para não falar muito, para as pessoas, né, guardarem aí. Basicamente, como que a gente começa a fazer análise de viabilidade social de um projeto de infraestrutura, né? De mobilidade, enfim, seja lá o que for, e o que é que a gente consegue trazer de bom para esse projeto em termos de ativo. Como é que a gente reconhece esse impacto? Quem são as pessoas? Como é que a gente faz, né? Então, acho que esse primeiro olhar é uma entrega que a gente vai fazer e também convidar as pessoas a fazerem um exercício sobre o que é um projeto, né, de infraestrutura viária, o que é, para que ele serve no final, né? Qual é o propósito dele, qual é a missão dele, né? Às vezes a gente encerra o nosso olhar na primeira leitura diz assim, não, essa rodovia é para passar carro, né, esse avião é para poder ir chegar do outro lado. Não, gente, a gente está falando de histórias de vida, Uhum. né? A gente está falando de pessoas e as pessoas movem o mundo inteiro, então é sobre elas. Show de bola. Então tá. Liana, eu queria agradecer demais essa oportunidade para dessa conversa. Eu já fiquei morrendo de vontade de ver a sua palestra, então vou aguardar ansiosamente por isso. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar essa experiência, esse outro olhar, sabe, desse lado social, desse lado humano, desse lado de envolver cultura, de envolver as pessoas
Isso é muito legal de escutar e de ver o quanto a gente precisa efetivamente integrar tudo isso ao nosso plano de sustentabilidade em todos os níveis. Muito Sim. obrigado. Tá? Eu que agradeço, Alex. Acho que vai ser muito bom. Eu acho que vai dar aí uma purpurina no evento. E acho que, enfim, vai ser ótimo. Desde já, sintam-se todos convidados. E fico muito feliz com esse convite, com essa reaproximação. Espero que venham muitas coisas boas por aí. Com certeza. Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada, viu? Um abraço. Um beijo, Alex. Um beijo, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.